Hoje, eu gostaria de dedicar algum tempo para estudarmos convosco a Palavra de Deus, com um sermão intitulado Aquele que pergunta a via e aquele que ensina a via. Aquele que pergunta a via e aquele que ensina a via. Muitas pessoas vagueiam sem rumo, porque não conseguem encontrar a via na vida. Não sabem para que viver, ou não têm objetivos na vida. Talvez seja por isso que surge a expressão mundana: eu vivo porque não posso morrer. Como não conhecem a via, continuam a vaguear. Se conhecermos a via e vivermos de acordo com ela, a vida torna-se significativa e sentiremos verdadeiramente que vale a pena vivê-la. Uma vez que as pessoas tentam viver uma vida sem conhecer o caminho, acabam por se sentir inferiores aos outros e cheias de inveja. Ao olharem para a direita, sentem-se como se fossem menos do que os outros. E surge uma espécie de inveja, ao desejarem também poder alcançar o que os outros têm. Ao fazê-lo, atingem rapidamente uma idade em que são chamados para o céu sem terem conseguido nada. Por esta razão, se as pessoas que não conhecem o caminho nos pedirem orientação, o que devemos ensiná-las? Digamos que alguém que está a vaguear sem saber o caminho venha ter convosco e pergunta: por favor, diga-me que caminho devo seguir na minha vida. Neste caso, que caminhos ensinariam a seguir? A Bíblia e os profetas ensinam o caminho àqueles que se perderam. Através de numerosos profetas como o profeta Jeremias, o profeta Isaías e o profeta Ezequiel, Deus revela precisamente à humanidade o caminho que deve seguir durante a vida deles. Todos nós devemos saber corretamente que caminho seguir e ensiná-lo às pessoas com precisão, não é verdade? Se nós próprios não conhecemos o caminho, certamente não conseguimos liderar outros, guiar outros e recomendar o caminho a outros, não é verdade? Peço encarecidamente a todos os irmãos e irmãs de Sião que se tornem naqueles que saibam ensinar a via àqueles que a perguntam. Então, como responderam os profetas àqueles que perguntaram a via? Guiaram-nos unanimemente para a via que a todos conduzia a Deus. Para aqueles que estão perdidos e errantes, a Bíblia e os profetas dão sempre a resposta precisa em relação à via, ao dizer: Deus é de facto o destino final do caminho que vocês devem procurar. É o fim. No capítulo 40 de Isaías, o profeta Isaías ensina-nos o facto de Deus estar conosco ao exortar-nos a acreditar em Deus, que habita sempre conosco. Vejamos o capítulo 40 de Isaías. Vejamos juntos Isaías capítulo 40, versículo 9. O profeta Isaías deu esta resposta àquele que pediu orientações. Capítulo 40, versículo 9. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, erga a tua voz fortemente, levanta-a. Não temas e diz às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Na Bíblia coreana está escrito: vede o vosso Deus, mas é traduzido na Bíblia portuguesa como: eis aí está o vosso Deus. Ao simplificar, o profeta Isaías está a guiá-los para Deus. Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está com ele, e diante dele a sua recompensa. Versículo 11. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos, e os levará no seio. As que amamentam ele guiará mansamente. Uma pessoa que estava perdida e errante perguntou ao profeta Isaías: qual é o destino da minha vida e como devo vivê-la? Estou a sentir-me muito perdido neste momento. Para que devo viver?
e como devo viver para levar uma vida verdadeira. A resposta do profeta Isaías encontra-se em Isaías capítulo 40, versículos 9 a 11. Através da mensagem, eis aí está o vosso Deus, o profeta Isaías está a dar-lhe a resposta. Buscar a Deus é a via de encontrar corretamente o caminho que se perdeu. A Salomão, o rei da sabedoria, foi feita a mesma pergunta. Na minha vida, desde que me perdi, tenho vagueado. Que caminho devo seguir para viver uma vida verdadeira e viver uma vida com sentido? O que disse Salomão, o rei da sabedoria? Teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Este é o caminho, não para se perder, mas para entrar no mundo eterno que Deus escolheu para si. Esta é a resposta que ele deu. Vamos confirmar isto em Eclesiastes capítulo 12. Vejamos Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. Capítulo 12, versículo 13. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Aquele que se perdia perguntou a Salomão, e a resposta está agora a ser dada, em Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14. Não importa para onde olhamos nos 66 livros da Bíblia, ou a qualquer profeta que peçamos indicações, podemos descobrir que todos os profetas estão a conduzir-nos a Deus. O profeta Isaías, o profeta Jeremias e o profeta Ezequiel ensinaram-nos todos que devemos procurar a Deus e temer a Deus. Amados, não somos as almas que pecamos no céu e fomos lançadas a este mundo. Portanto, o caminho para viver a nossa vida sem vaguear e corretamente é procurar a Deus. A Bíblia e os profetas ensinam-nos consistentemente: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Este é o dever mais importante da humanidade. Façamos a mesma pergunta ao profeta Jeremias. Qual é o caminho da vida que a humanidade deve seguir? Que caminho devo seguir? Já que estou a vaguear, por favor, ensina-me caminho. E o profeta Jeremias dá esta resposta, em Jeremias capítulo 31. Vejamos Jeremias capítulo 31, versículo 31. Capítulo 31, versículo 31. Eis aí vêm dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Por outras palavras, significa: busquem a Deus, que estabelece a nova aliança. Vejamos o versículo 33. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Desta forma, Deus dá a sua lei a toda a humanidade que está perdida e a vaguear, ao dizer: eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E ao fazer isso, perdoarei todos os pecados que cometeram no céu, e até mesmo os pecados que cometeram nesta terra. Então levá-los-ei para o reino dos céus. Esta é a resposta que Deus dá a todos os que estão perdidos e procuram um caminho. Vejamos o versículo 34. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até ao maior deles, diz o Senhor. Pois, o que ele fará? Perdoarei as suas iniquidades, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Todos os profetas dão a mesma resposta a todas as pessoas no mundo que procuram a via.
Quer se trate do profeta Isaías, do rei Salomão, do profeta Jeremias, do profeta Ezequiel, do profeta Sofonias, do profeta Zacarias ou do profeta Malaquias, descobrir-se-á que todos eles partilham a mesma mensagem. Busquem a Deus, venham a Ele e vivam de acordo com os seus ensinamentos. Esta é a forma mais sábia de viver a nossa vida. Eles ensinam-nos desta forma. Amados, não há cada um de nós um momento na vida em que devemos regressar a Deus. Quanto mais esplêndida for a vida, mais miserável será o seu fim. É porque estão perdidos e a vaguear por demasiados lugares. Não devemos ser enganados por tais coisas. Temos de compreender claramente porque fomos lançados a esta terra, viver uma vida que visa regressar ao reino dos céus e viver uma vida de fé em que podemos procurar a graça de Deus enquanto nos arrependemos nesta terra. Na época do Pai, devemos procurar Deus Jeová. Na época do Filho, Jesus Cristo. E na última época do Espírito Santo, não deveríamos possuir a sabedoria para procurar Cristo Ansang Hong e a Mãe Celestial Nova Jerusalém, o Espírito e a Noiva? Se vivermos de acordo com todos os ensinamentos que eles nos deram, nunca nos perderemos, nem vaguearemos, nem nos desviaremos. Uma vez que Deus está dentro dos nossos corações, não ficaríamos desanimados, vacilantes e errantes. As pessoas sem Deus perdem-se sempre e vagueiam. Estão sempre ansiosas, pois não sabem que tipo de vida devem viver, porque é que nasceram nesta terra e que vida irá desenrolar-se no futuro. Sentem-se também inseguras e assustadas quanto ao seu futuro. À medida que envelhecem, ano após ano, os seus medos só aumentam. Por isso, hoje, vocês e eu devemos tornar-nos naqueles que conseguem guiar aqueles que procuram o caminho para o Espírito e para a Noiva, ao mostrar-lhes o caminho correto. Examinemos João capítulo 14 para descobrir que tipo de resposta devemos dar àqueles que estão perdidos e errantes. Vejamos o capítulo 14, versículo 4. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o que Ele é, o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Na época do Filho, quando as pessoas que estavam perdidas procuravam Jesus, o que é que Ele se tornou para elas? Ele disse que Ele é o próprio caminho, que a humanidade deve procurar e percorrer. Na época do Pai, Deus Jeová era o caminho, certo? E na época do Espírito Santo, é naturalmente o Espírito e a Noiva. Examinemos primeiro uma cena em que uma pessoa que estava perdida e errante foi guiada até Jesus na época do Filho. Passemos ao livro de Atos, capítulo 16. Vejamos capítulo 16, versículo 30. Capítulo 16, versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Quando o carcereiro viu que os alicerces da prisão estavam abalados e que todas as portas da prisão estavam abertas, ficou tão assustado que tentou matar-se, por pensar que todos os prisioneiros tinham fugido, mas Paulo convenceu-o a não fazer. Vejamos o que ele disse no versículo 29. Então, o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse, Senhores, que devo fazer para que seja salvo? O carcereiro está a perguntar pelo caminho agora. No versículo 31, a quem o conduziram, os que lhe ensinavam o caminho? Eles guiaram-no até Jesus, o Salvador na época do Filho.
Na época do Pai, a quem o teriam levado? Eles tê-lo-iam conduzido a Deus Jeová. Então, e na época do Espírito Santo? Não o teriam conduzido ao novo nome An Sang Hong e à Mãe Celestial Nova Jerusalém, o Espírito e a Noiva. Eles levaram-no a Jesus porque era a época do Filho. Voltemos ao versículo 31. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus, e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado, e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs a mesa, e com todos os seus, manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Quem encontra o caminho, experimenta grande alegria. Eles estão muito felizes por terem recebido e encontrado Deus. Ao olhar para a cena em que as pessoas que se perderam vêm a conhecer Deus, vêm a conhecer o Pai Celestial e a Mãe Celestial por meio das palavras da verdade, e regressam a Sião com os corações bem abertos, eu senti profundamente. O Pai Celestial e a Mãe Celestial estão de facto a abrir amplamente as portas para o Evangelho nesta época. De acordo com os relatos em Atos capítulo 16, o carcereiro e sua família ficaram muito felizes por serem batizados. Através do apóstolo Paulo, eles puderam aprender a percorrer o caminho certo. Crê no Senhor Jesus, e serás salvo, tu e tua casa. Quando perguntados sobre o caminho, aquele que ensinava o caminho dava uma resposta consistente. Na época do Pai, o caminho conduz a Deus Jeová. Na época do Filho, o caminho conduz a Jesus. E na última época do Espírito Santo, o caminho conduz ao novo nome Cristo An Sang Hong e à Mãe Celestial Nova Jerusalém. Isto é o que a Bíblia profetiza. Além disso, não estará isto a cumprir o nosso dever de guiar toda a humanidade que está perdida para o caminho certo? Vejamos mais um versículo de Apocalipse capítulo 22. Ensinar o caminho certo a quem pergunta o caminho é precisamente a instrução bíblica. Vejamos o capítulo 22, versículo 17. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. O Espírito e a noiva dizem: o que eles dizem? Vem. Vem a Deus Jeová na época do Pai, a Jesus na época do Filho, e ao Pai Celestial e à Mãe Celestial, que são o Espírito e a noiva, na época do Espírito Santo. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Deus deu a resposta mais concisa a toda a humanidade. Perderam-se, vaguearam e perguntaram: que tipo de caminho devo percorrer a partir de agora? Deus respondeu: venham ao Espírito e à noiva. Então, apenas vivam conforme os ensinamentos que eles vos dão. Quando seguimos exatamente todos os ensinamentos da Bíblia, podemos ir para o nosso lar perdido, o eterno reino dos céus. Não podemos. Deus prometeu restaurar-nos o reino dos céus ao conceder-nos a salvação por meio da graça da remissão de pecados e ao tornar-nos sacerdotes reais no céu. Não haverá mais morte, luto, dor ou tristeza, mas apenas a felicidade eterna transbordará. Atualmente, estamos a praticar e a seguir os ensinamentos de Cristo para entrar nesse mundo. Não estamos. Temos agora de salvar as inúmeras pessoas neste mundo que vivem sem rumo, sem saber o caminho certo.
Eles não sabem porque nasceram nesta terra e porque estão a viver neste mundo pecaminoso neste momento. Quando vierem ao pai e à mãe, que são o espírito e a noiva, compreenderão tudo. Deus diz-nos para vivermos apenas de acordo com os seus ensinamentos. Então, nunca nos perderemos. Aqueles que têm pai e mãe não podem perder-se, porque já conhecem o caminho e o encontraram. Então, o que devem fazer os que já encontraram o caminho? Temos de ir e ensinar o caminho àqueles que o pedem. Esta é a via mais importante que lhe falta na vida. Aprenda-a e encontre-a depressa. Não é isso a nossa pregação. O nosso papel atual é ensinar o caminho aos que o pedem. A pregação pode parecer um desafio, mas é simplesmente ensinar o caminho aos que estão perdidos, confusos e errantes. Não é nosso dever apresentar o caminho ao dizer: arrependa-se sinceramente e venha para Deus. Regressemos à eterna pátria celestial. Notícias graciosas chegam continuamente, do mundo inteiro. Espero que tomemos uma resolução. Agora que encontramos o caminho, devemos ensinar o caminho às pessoas e cumprir corretamente a nossa missão, para que possamos dar muitos e belos frutos do Espírito, frutos de obreiros do Evangelho e bons frutos neste ano abençoado. Muitos perguntarão a via. Perguntem aos que conhecem a razão de vivermos. A grande maioria das pessoas, 99,99%, vive a vida perdida. Uma vez que não veem outra forma, muitas pessoas imitam os outros, sem direção. Assim como encontramos a direção, devemos conduzi-los ao pai e à mãe. Não deveríamos tornar-nos como o profeta Ezequiel, o profeta Jeremias e o profeta Isaías e ensinar-lhes o caminho corretamente. Considerem a profecia do profeta Daniel. Resplandecerão como as estrelas, sempre e eternamente. O pai e a mãe não nos deram esta promessa. Em nome da voz do pai e da mãe, gritemos a toda a humanidade. O espírito e a noiva convidam-lhes a vir a eles. Por favor, ouçam a chamada do pai e da mãe. Então, não vaguearão mais. Não serão mais dispersos. Compreenderão o que guia a vossa vida com retidão. Vamos garantir que conseguimos transmitir-lhes esta mensagem e levar alegria a muitas almas. Devemos refletir sobre a história de há 2000 anos, quando o carcereiro perguntou pelo caminho e, ao encontrá-lo, foi batizado e cheio de alegria. Nesta época, devemos tornar-nos como o apóstolo Paulo. Ele gritou: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Na época do Espírito Santo, podemos dizer: crê em Cristo An Sang Hong e na Mãe Celestial, e serás salvo, tu e tua casa. Não deveríamos estar todos na posição de ensinar desta forma. Para nos conduzir ao mundo da vida eterna, Deus deu-nos a Páscoa da Nova Aliança e todos os ensinamentos das 7 festas em 3 tempos. Ele está agora à nossa espera em Sião. Todos nós devemos ser capazes de guiar os outros desta forma, não é verdade? Nós não somos errantes. Sabemos para onde vamos. Aqueles que ensinam a via nunca devem perder-se ou vaguear. O próprio pai e a mãe, que são a via, estão a trabalhar dentro de nós e estão sempre conosco, não estão? Assim, espero que ganhemos forças para pregar zelosamente o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra. Então, seremos capazes de receber grandes bênçãos e amor de Deus. Com isto, eu gostaria de concluir o sermão. Muito obrigado.